Agora foi! Difícil, né? Gente, eu tô aqui já com a cabeça quente. Já tô Ai, aqui com o telefone do meu marido para ver o que tá acontecendo, que eu não então, o que que é, né? Que a gente não consegue entrar? Vocês estão conseguindo me ver direitinho aí, ouvindo, tudo certo? Sim, agora tá. Tá dando pra ouvir. Ai, glória a Deus. Ah lá, o pessoal tá aqui, ó, esperando um tempão. A gente também, gente, tá super Gente, ansioso. obrigada pela paciência, viu? Vocês são os amores. Ai, entrou e saímos nem sei quantas vezes, né? Tava ficando indecente já o entre e sai nosso. Mas assim, todo mundo perdoa, né, a gente, por É. favor. Ah lá, já ia sair. Gente, obrigada por eu ter seguidores e seguidoras maravilhosos que me dão toda essa moral. Vocês são ótimas. E ótimos, né? Que tem alguns meninos também. Sim. Kika, Então, prazer estar aqui. igualmente. Fiquei muito feliz Bom, de você ter aceitado o nosso convite. E assim, o mundo das argilas, ele faz parte da história da Dermari, sabe? Como você é uma pessoa que sabe muito de argilas, eu queria que você falasse, desse umas explicadinhas aqui para as nossas seguidoras, alguma coisa sobre argila, falar para que serve. Vou te pronto. deixar à vontade, você fala aí como você usa, o tipo de protocolo, pode falar tudo que você quiser, que tenha direito. Pronto. Vamos falar. Então, gente, a Renata diz que eu tenho crédito, ó. É. Mas assim, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Engraçado que eu já conhecia as argilas da Dermari, tinha contato tanto, né? Porque tinha uma distribuidora aqui na minha cidade, que era minha aluna, e também as meninas aí do Espaço Integral, né? A Deuse, a Indira, a Michele. A gente já se conhece, são meninas maravilhosas que representam vocês aqui em Salvador. Aham. É perto da minha cidade, né? Não moro na mesma cidade. Mas é assim, muito legal. Adoro as argilas, porque as argilas de vocês são de boa qualidade, né? Hoje em dia é algo que a gente precisa se atentar bastante. Essa questão de você estar com argilas de boa qualidade, argilas que você sabe a procedência, que são argilas também que você sabe que não vão ter, por exemplo, adição de chorume e nenhum tipo de contaminação, tá? E por que é importante, gente? Porque, apesar da argila vir do solo, né? Então tem que se ter, de primeira, a gente tem que saber escolher, tá bom? Qual é a melhor argila. Quando a argila não tem boa procedência, ela às vezes vai ter, né? As pessoas retiram de qualquer local, não passa por um processo de esterilização, né? Que eu sei que a argila de vocês passa. Não passa por um processo de filtração, inclusive, para retirar as impurezas, que é normal que nas impurezas, perdão, que na natureza a argila tenha algumas impurezas, né? Então, precisam ser feitos processos para ver essa retirada. O pessoal está dando eco, né? Eu vou abaixar um pouco o meu volume para ver se melhora. Pronto. Melhorou aí? O Sim, eco, parece que gente? sim. Melhorou. Então tá. Então vamos lá, continuando, gente. Então, a primeira coisa a gente tem que comprar, né, argilas de boas procedências. Existem empresas como a Dermari que se preocupam com isso. E assim, algo que me deixa muito feliz é que as argilas de vocês, né, já vem bonitinha, estacadinha, filtradinha. Até recebi, gente, de presente, tá? Obrigada. E assim, eu tô acostumada a lidar com argila, né? E assim, Aham. quanto mais fininha a argila, né, melhor, né, ela é para a gente trabalhar, melhor ela é para a gente diluir. Então, eu acho muito legal as argilas de vocês por causa dessa qualidade que vocês têm. Às vezes a gente acha argilas, né? Outra coisa, o preço é em conta, né? Eu acho o valor de vocês super em conta. Tem argilas que não têm a qualidade de vocês e são mais caras, né? Não tem a mesma procedência.
Então, eu acho isso fantástico. E não é porque eu estou fazendo a live com vocês que eu estou falando isso. Em outras lives, que sempre que o pessoal fala assim, ah, é uma marca de argila legal. Aí eu sempre falo, gente, a Dermari tem umas argilas muito boas, de qualidade excelente, e com um preço, né, que é muito acessível. Então, vale a pena. Mas, de forma geral, né, as argilas, uma coisa que as pessoas precisam se atentar é que cada cor de argila, ela tem a sua particularidade, né? E isso vai variar de acordo com a cor, né, e do solo de onde ela foi retirada. Então, muita gente às vezes acha assim, um dermocosmético, vou usar um cosmético barato. Aí a pessoa vai lá e pega argila, né? Qualquer argila e aplica no rosto. E aí, de acordo com a cor da argila, a gente vai ter uma diferença do efeito dessa argila na pele. O que eu acho interessante é que as argilas, elas são assim, fica, na minha opinião, o dermocosmético, né, eu digo assim, que existem dois dermocosméticos naturais que Deus colocou na Terra pra gente. São as argilas e o outro são os óleos essenciais. Porque nada na natureza tem o grau de alcance e de penetração que esses dois têm. A argila, por exemplo, ela equivale a realmente um dermocosmético, por quê? Porque ela chega, né? Os efeitos dela conseguem chegar na derme, assim como os óleos essenciais também. E a gente não vê outros elementos da natureza com o mesmo poder. Então, por que a argila ela consegue chegar na derme, né? Por quê? Porque ela tem duas propriedades interessantes. Ela tem a propriedade absorvente, né, que ela faz ali a retirada, né, de coisas da nossa pele, mas principalmente toxinas. Eu acho interessante como ela consegue ser seletiva, né? Ela consegue retirar toxinas, ela consegue retirar o excesso de oleosidade, né? Então é algo fantástico. E ao mesmo tempo que ela consegue fazer essa retirada, ela também consegue fazer uma troca, ela consegue doar para a nossa pele por exemplo, consegue doar água e principalmente ela consegue doar os minerais que estão ali nela, os oligoelementos que fazem parte, né, da composição da argila. Então, quando a gente coloca uma argila na pele, a gente tem essa doação de oligoelementos. E quando a gente tem essa doação, a gente tem uma série, né, ali de eventos químicos mesmo na pele, porque nós também somos compostos de oligoelementos, né, o ser humano é feito disso. Eu não sei se você é uma pessoa que lê a Bíblia aqui, que eu não sei se você tem alguma formação cristã, não sei. Sim, eu sou cristã, mas não leio, não muito praticante. Então, eu também, eu não pratico nenhum tipo de religião, não, mas eu gosto muito de ler a Bíblia. E eu gosto, às vezes, de ver umas coisas que, uns paralelos, né, que às vezes combinam, né? Tem coisas, às vezes, que combinam. Por exemplo, tem uma parte da Bíblia que Deus fala para Adão que ele é pó e ao pó ele voltará. Sim. Né? Uhum. Então a Bíblia, inclusive, conta a história que nós fomos formados a partir do pó do solo. Então, quando a argila entra em contato com a gente, né? Engraçado que o que tem na argila a gente também tem. Então, muitas argilas têm silício, selênio, óxido de ferro, enxofre e assim por diante. E são elementos que estão na constituição química também. Sim, então, por isso, elas são bioidênticas, né? Uhum. Aí eu falo assim, não é que a Bíblia pode ter razão nesse negócio? Foi uma boa analogia, verdade. Pois é, eu fico traçando esses paralelos, assim, que minha mente funciona assim, né? A gente fica... Sempre procuro ligação entre as coisas. Então, ela é muito bioidêntica, né? É raro você ver, por exemplo, uma pessoa que tem alergia à argila. Não é difícil você achar uma pessoa que seja alérgica a cosmético, né? Principalmente porque são... Ai, travou. Voltei, gente? Voltou. Pronto. Então, mas existem vários... Eu não tô vendo você, tá? Não tá me vendo? Deixa eu ver aqui, peraí. Pronto. Aí. Pronto. É porque deu alguma coisa no celular aqui que sumiu e voltou. Então, vamos lá. Então,
é muito bioidêntico. Então é raro você, por exemplo, ver pessoas que sejam alérgicas a argilas, né? E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com elas. Eu sinto muita segurança ao trabalhar com argila. Porque até hoje, eu tenho 19 anos de profissão. E até hoje, Kika, eu só deitou na minha maca uma pessoa que era alérgica à argila. É, Já me eu aconteceu, uma também. pessoa que era alérgica à argila verde. Mas isso acontecia porque não é que ela seja alérgica à argila, a pessoa tem um problema com um dos minerais que estão ali dentro da argila, tá? Mas isso é muito, muito, muito raro. Tanto que só me aconteceu até hoje uma vez na vida. E hoje em dia, eu utilizo a argila, né? Tá até conversando com a Kika outro dia, eu utilizo, por exemplo, como máscara em todos os meus tratamentos. Eu associo com LEDs, eu associo com outras, com microcorrente, com tanta coisa. E sempre que eu vou fazer uma máscara, eu não consigo hoje em dia, por exemplo, mais trabalhar com uma máscara pronta. Eu só trabalho com argila. Aí eu tenho várias cores de argila lá, né? E eu olho para aquela necessidade do meu cliente, eu vejo o que é que aquela pele está precisando, e eu falo assim, ó, essa aqui eu vou utilizar argila cor X, né? Essa aqui eu vou usar argila cor tal. E Então, como que você faz essa identificação pronto. da pele? Então vamos lá. Show de bola. Ó, estão A gente perguntando, só precisa. antes de você começar, eu Certo, li uma coisa aqui, ó. O líquido que devo utilizar para amolecer o pó. certo. Gente, eu recomendo, né, por causa da propriedade adsorvente da argila, ou seja, o que você misturar na argila vai para dentro da pele. E ela vai jogar nas camadas mais profundas, tá? A argila consegue jogar até a hipoderme. Então, ela vai fundo. Então, eu não aconselho, por exemplo, água de torneira, tá? Se você for utilizar uma água, use uma água filtrada. Eu não, ultimamente não aconselho nem as minerais de garrafinha, porque são minerais que, apesar do nome de mineral, ela vem cheia de aditivos, né, para que ela, por exemplo, não estrague. Então, tem ali nitritos, tem nitratos. Então, tudo isso são substâncias que fazem mal à nossa saúde. Então, eu não aconselho. Então, por exemplo, se você tiver um filtro de barro em casa, tá bom? É muito bom. Você pode utilizar o filtro de barro, água filtrada, porque o filtro de barro ele consegue tirar aí 95% da impureza e ele não tem nenhum tipo de adição, ele retira cloro, ele retira metais pesados. Ou então você pode utilizar uma água termal, tá? Qualquer marca, gente. Águas termais, elas também são enriquecidas, né? Eu digo que é uma composição rica. Se você quer, por exemplo, ter um resultado de alta performance com argila, você precisa misturar elementos que também tenham alta performance. Então, a água termal, por exemplo, por ela ser rica em oligoelementos, ela também é super biocompatível com a argila e vai potencializar o efeito da argila na pele. E também os hidrolatos, né, ou águas florais, como são conhecidos também, que eles são um subproduto da destilação a vapor dos óleos essenciais. A água micelar também pode? Água micelar eu não indico, porque a função da água micelar, né, o pessoal às vezes eles confundem muito, né? Água micelar, se a gente for ver, do que a água micelar é formada? Ela é formada de micelas, que são, né, partículas carreadoras para retirar umidades. Então, na verdade, gente, a água micelar é uma espécie de detergente mais brando, tá? A função da água micelar é fazer a detergência. Tanto que quando você passa, né, na pele, ela vai retirar aqui a maquiagem, vai retirar tudo. E geralmente é um componente que está dentro dos nossos detergentes de forma geral, né, dos sabões, faz parte da composição dos nossos shampoos. E quando eu vou, né, colocar um aditivo desse na argila, eu não quero que ele retire, né, muitas coisas da pele. Eu quero principalmente infundir, tá, coisas que sejam hidratantes, que sejam calmantes, que realmente remineralizem a minha pele, tá bom? Aí Então, nada de perguntaram do colocar soro água micelar. fisiológico. Soro Eu não fisiológico. aconselho o soro também. Eu sempre falo assim, gente, o soro é pobre.
Por que que o soro é pobre, Kika? Ah, Porque quando a gente. Se você já reparou do que é composto o soro, né? não, do que? Não lembro. Vamos lá. Se Ah, você olhar lá o soro na embalagem mesmo, vem lá. Composição do soro, é uma solução salina. Ou ai, seja, ele é composto de sal, NaCl, né? Tá lá, é. solução salina. Eu não vejo muito propósito no porquê que eu quero colocar sal dentro de uma pele, tá? E alguns soros ainda tem também adição de açúcar, né? Tem um pouquinho de glicose dentro. E hoje a gente sabe que, por exemplo, os açúcares são os responsáveis, por exemplo, por processos como a glicação, né? Então, se eu não quero ingerir, se eu não quero que meu cliente ingira muito açúcar para não causar glicação, por que que eu vou botar, né, sal e açúcar dentro da pele do meu cliente? Né? Eu não vejo muito sentido. Eu não sei quem inventou a formulação de misturar soro, né, com argila, mas por exemplo, não vejo muito sentido, eu não misturo, né, não aconselho a misturar. E assim, da minha atuação profissional, o que eu tenho visto mais resultado até hoje é, com certeza, as águas termais e os hidrolatos, tá? Lá Aí. em cima, teve gente que falou que usa argila verde com soro fisiológico no couro cabeludo. Assim, minha opinião, tá? Você me responda aí Uhum. se tiver errado. E ela falou que funciona. Eu acho assim que deve funcionar, mas se tivesse usado a água Sim, ou a água termal, uma água potável, água termal, o resultado ainda seria melhor. Tô falando besteira ou não? não, tá falando super certo, né? Se você comparar a composição, eu tenho sal e açúcar de um lado, e eu tenho aqui, por exemplo, uma água termal, que é cheia de oligoelementos do outro, com certeza a água termal é mais rica, entendeu? Você pode até ter resultado, mas se você utilizar, tá, gente, um ingrediente de alta performance, a sua argila também vai ter uma alta performance, tá? A partir do momento também, digamos, eu preparei uma argila, né, com água termal, e aí eu vou e acrescento, por exemplo, um óleo essencial. Eu estou garantindo mais performance ainda, né? Porque o óleo essencial ele também penetra e a penetração dele ainda é maior, é por absorção. Então consegue chegar inclusive até a corrente sanguínea. Mexe com os aspectos psicológicos da pessoa, a pessoa mexe com o sistema límbico. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aí um dermocosmético de alta performance, tá? Então, por isso que quem quer utilizar, utiliza. Eu só falo assim, a minha visão do que eu conheço, do que eu já tenho, né? Eu trabalho há 19 anos com argilas, e quando você melhora, né? Você agrega ingredientes, como é que eu diria, de alta performance, você também vai ter uma alta performance nos seus tratamentos, tá bom? Eu acho que é isso. Porque o pessoal está muito acostumado, por exemplo, quando a gente fala de coisas naturais, de argila, a pensar que a gente vai ter resultado. É caseiro, a pessoa vai ser caseiro, é simples, né? E você pode transformar o seu tratamento em algo, coisa tão simples assim. Você pode, como eu falo, você vai ter um super dermocosmético, tá? E É, vai se fazer um for, tratamento de excelência com um sim, custo menor, né? E com que certeza. vai conseguir chegar num resultado muito bom para o paciente, né? Para o Isso. cliente. Gente, a live vai ficar salva assim, tá? Que não vai Depois de fazer tanto essas trabalho, não deixar perguntas. essa live salva é uma. É verdade. Ai. Kika, você estava falando, por exemplo, disso, né? Ah, Essa questão de custo. Você que é a rainha do custo. Por exemplo, gente, ó, que ela até falou de receitas, tá? Eu vou dar aqui para vocês um exemplo de uma receita para, por exemplo, você trabalhar. Você pode trabalhar essa receita pré-microagulhamento, tá? E quando eu falo pré, é tipo, uns 3 dias antes. Você pode fazer, de 7 a 3 dias antes. Você pode usar essa receita, por exemplo, para uma pessoa que tem rugas, tá bom?
Até fiz um jogo com as meninas essa semana aí, botei as argilas e falei assim, vamos fazer as combinações que saem da caixinha, né? E uma das combinações muito legais é essa aqui, ó. Argila amarela, tá? Tá. A argila amarela, gente, ela é uma argila rejuvenescedora. Ela tem uma alta concentração de silício, tá bom? E o silício, ele é um dos elementos constituintes principais para a gente trabalhar aí a produção de colágeno. Pode ver que hoje em dia principalmente cosmético home care, né, que a gente utiliza pós-microagulhamento, para rejuvenescimento, ele tem o chamado silício orgânico, né? E para que silício mais orgânico do que a argila amarela, né? Aí o que você pode fazer? Você pode aliar, por exemplo, com óleo de lavanda, tá bom? O óleo de lavanda, ele é sedativo, ele é calmante, ele é maravilhoso, né? Ele é hidratante, ele é um óleo hidratante, cicatrizante. E o que é legal nele é que tem estudos, né? Inclusive eu já disponibilizei esse estudo algumas vezes, acho que está lá nos destaques do meu Instagram, que tem estudos que mostram que, por exemplo, com respeito a essa produção de fibroblasto, né, silício, etc., que ele aumenta a produção de colágeno, né? Fizeram um estudo e aí, na cicatrização, viram que o óleo de lavanda fez surgir, por exemplo, o colágeno tipo 1, que é um colágeno mais duradouro, né? Numa ferida que estava com 14 dias, ou seja, na fase proliferativa. Geralmente a gente só tem colágeno tipo 1 depois de 21 a 28 dias, né? E, no caso, a lavanda, ela acelerou esse processo. Então, já tinha colágeno tipo 1, que é um colágeno mais firme, mais duradouro, bem antes. Então, isso mostra por que ela faz a cicatrização tão rápida. E se ela faz a cicatrização tão rápida, né, ela induz, por exemplo, a produção do TGF-beta, que é um fator de crescimento fantástico, né, no que diz respeito tanto à cicatrização, que é algo que a gente quer muito quando a gente faz o microagulhamento, né? É algo que a gente quer muito, seja lá em que tratamento for que a gente faça para, né, redensificação dérmica, para melhorar as rugas. Então, o óleo de lavanda, ele tem esse poder, tá? Então, a gente que usava até então para dormir, né? Para ficar bem, para ficar zen, com juízo bom. Então, a gente pode utilizar ele também para rejuvenescer, tá? A Ó, pessoa está perguntando a perguntaram quantidade de gota, quantas né? gotas. Ah, desculpa. O que você falou? Não, tudo tranquilo. É porque eu vi ao mesmo tempo também. É das gotas, você tá falando? Foi. Quero saber quantas gotas podem usar e se Isso. quantas vezes por semana pode usar a argila. Pronto. Duas perguntas. Gente, a argila, uma vez por semana, tá de bom tamanho, tá? Porque ela tem uma propriedade também, ela também é esfoliante, certo? Então, você usa uma vez por semana. E aí, você vai colocar uma gotinha de óleo essencial só. Não precisa mais do que isso, tá bom? No caso, uma menina fez uma pergunta interessante aqui, eu não deu para anotar o nome, mas ela perguntou assim, tem quantidade, né? Tem quantidade, por exemplo, de óleo essencial? Geralmente, gente, para preparações faciais, a gente só utiliza uma gota, tá? No máximo, estourando duas. Mais do que isso, a gente não utiliza de qualquer óleo essencial que seja. Então, uma gota está de bom tamanho. E tem que tomar cuidado, né? Pra gente, por exemplo, a Regiane falando que não pode usar puro, né? Você tem que ter um carreador. Hoje a gente está falando, gente, principalmente das argilas, tá bom? Ô, Então, Ju, mas existem outros, mas a gente vai estar falando principalmente das lavanda. argilas. Ai, ó, o lavanda e o melaleuca, eles podem ser usados direto na pele, né? Uma Pode, gotinha, pode. duas no máximo. Até pode. O problema é que a gente vai ter, como o óleo essencial, ele tem uma natureza muito volátil, né? Ele volatiliza muito fácil. Então a gente às vezes não tem a penetração desse óleo tanto que a gente precisava para ter um resultado mais duradouro. Mas, por exemplo, se eu tô com uma acne, né? Apareceu aqui, por exemplo, eu tô com uma acne aqui, ó, na testa. Então, se eu quiser pôr uma gotinha em cima, não tem problema, tá? Tá. Agora, se for querer fazer um tratamento de rosto todo, junto com a argila ele funciona melhor, tá? Teve uma menina que fez uma pergunta interessante aqui, né? Ela perguntou se óleo de limão clareia a pele. Ai, eu vi. Muita gente... clareia, gente. E o problema é que, às vezes,
clareia até demais que mata o melanócito. Por causa de uma substância que existe, não só óleo de limão, tá? Todo óleo cítrico. Então, limão, laranja, bergamota, todos os óleos cítricos têm esse problema, que são as furocumarinas. São substâncias que existem dentro desses óleos essenciais e que, quando entra em contato, principalmente com a radiação UV, ele lesa o melanócito, né, e mata. Então, às vezes, a pessoa pode ter o que ela acha que é um clareamento da hipercromia, e, na verdade, é uma morte melanocitária, e daqui a pouco ela está com uma acromia. E algumas pessoas têm uma piora depois da hipercromia, por causa disso. Então, eu não aconselho o uso de óleos cítricos no rosto, tá? Tá. Vamos ver o que mais aqui, ó. Eu vou lendo aqui, tá? Certo. Ó, aí perguntaram se a Dermário só tem argila verde. Não, a gente tem 7 cores de argilas, temos todas. Depois vocês entram no site para poder ver, né? Mas, hoje eu tô feliz que algumas meninas disseram que viraram distribuidora sua por minha causa, viu? Ah, é? Camila. Que legal! Camila, Priscila de São Luís. Tem uma outra menina também que entrou junto com a Priscila, que eu esqueci. Eu falei, gente, a Dermário maravilhosa. O pessoal foi. Ai, que legal! Gente, muito bom. Gratidão, né? Muito bom. Eu tava lendo aqui, passou rapidinho, mas eu vi. Eu vi também. Vamos lá. Então, você tinha falado que hora que como que você analisa qual argila você vai usar? Ela, assim, voltando só um pouquinho para o pessoal que perguntou ali. Ela deu um exemplo da amarela com lavanda para poder estimular a produção de colágeno tipo 1, certo? Sim. Isso foi uma receitinha que ela deu. Agora ela vai falar sobre a avaliação de qual argila você define que cor que você vai usar. Pronto. Então, gente, primeira coisa, a gente precisa conhecer as argilas, tá? Estudar uma a uma e ver, por exemplo, quais são os oligoelementos que estão presentes nessa argila, né? E saber, porque a partir do momento que eu sei quais são os oligoelementos, eu consigo associar aos problemas estéticos, né? Então, precisa estudar um pouquinho. Não é a gente sair aí aplicando argila, porque é o que eu sempre digo, argila sem conhecimento é como você só botar barro na cara, tá? Você está botando barro na cara, você não está fazendo tratamento estético de performance, tá certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma argila muito utilizada, que é a argila verde, tá? Então, a argila verde, ela é rica em óxido de ferro, tá? Ela tem cálcio, potássio, magnésio, manganês, alumínio, zinco, cobre, cobalto, molibdênio e selênio. Então, se eu conheço, por exemplo, os minerais, por exemplo, eu falei com vocês aqui que o silício, ele estimula, né, por exemplo, os fibroblastos. Então, eu tenho, por exemplo, o selênio e o zinco, que são antioxidantes, né? E o zinco, além de antioxidante, ele é seborregulador. O cálcio e o potássio, eles fazem a regulação hídrica do nosso organismo. Eles mantêm a homeostase, principalmente no que diz respeito a edema. Então, só de eu saber o que tem ali dentro, né? Por exemplo, o magnésio, ele acelera o ATP celular, né? Eu digo que o magnésio é um mineral que é a nossa microcorrente mineral. Ele faz esse aceleramento do ATP celular. Então, quando a gente faz, né? A gente estuda os minerais das argilas, então só de eu ver isso, eu sei que, por exemplo, a argila verde, poxa, a argila verde ela pode ser boa com detox, né? Por quê? Porque ela tem antioxidante, se ela tem cálcio e potássio, ela vai ali regular, né, o excesso de edema. Então, por aí você já vê que ela também resolve o detox por causa disso. Ela tem zinco, então ela é boa para peles oleosas, couros cabeludos oleosos, né? Seja lá se é facial, se é capilar, se é corporal também. Então, ela vai ser secativa, né? Porque o zinco também tem essa propriedade secativa. Então, olha só como, se você souber associar, você já tem aí um monte de propriedades, né? E, claro, por exemplo, as próprias indústrias, né? Por exemplo, a Dermari tem um folhetinho, né? Quando você compra as argilas, tem lá o folhetinho que já explica, né? Mastigadinho para vocês, bonitinho, para que serve cada argila.
Então é muito interessante isso, né? A gente começar a estudar. Pega os folhetinhos das empresas. Existem também alguns. Aí, esse aí mesmo. Aí, ó. Vem explicando para que serve cada tipo de argila, né? Aí, que legal. Então, se a gente começar a estudar esses folhetos, existem poucos artigos científicos a respeito de argila, gente, mas existem, tá? Então, a gente começa a estudar um pouquinho e aí a gente vai aprendendo a trabalhar, tá? Então, a argila verde, por exemplo, é boa para detox, é boa para pele oleosa. As meninas estão perguntando aqui, deixa eu ver aqui, meu pai, para flacidez, por exemplo, né? Então, vamos analisar de novo pela composição da argila. Então, as melhores argilas para flacidez são as que são ricas principalmente em silício, né? Então, a gente tem aí a argila amarela, é muito rica em silício, a argila marrom é rica em silício, e uma outra argila muito legal, né, que eu digo sempre que ela é super relegada, tá? São a argila preta e a argila roxa. Inclusive, gente, a argila roxa é de uma riqueza que eu fico assim, e pouca gente fala dela, né? Para mim é uma das argilas mais multifuncionais. Então, por exemplo, para flacidez, eu utilizaria ou uma argila amarela, ou uma argila preta, uma argila roxa, uma argila marrom. Mas se for para, digamos assim, escolher uma, eu usaria a roxa, tá? Porque a roxa, ela tem assim uma quantidade de minerais maior. Ela é rica em alumínio, titânio, magnésio, cálcio, potássio, níquel, manganês, lítio, sódio e ferro. Então, e por causa dessa constituição dela, ela atua não só na flacidez dérmica, ela atua também na flacidez muscular. É uma coisa que pouca gente sabe, mas ela atua na flacidez muscular também. Nossa, E ela é a única que atua na flacidez muscular. top. Então, se sua cliente tem, por exemplo, aquela pitose, né, causada por causa dos músculos da face, que a gente sabe que existe a flacidez dérmica, né, que é só da pele, e tem mesmo aquelas pitoses, né, mais severas que são causadas por causa do músculo, né, que o músculo da pessoa está mais, né, naquela, principalmente o rosto, né, que o corpo a gente não malha, a gente vai para academia, puxa o ferro, mas o rosto, as pessoas não, a gente não faz muita ginástica facial para ter ali aquele músculo tonificado, né? E não é todo mundo que sabe trabalhar com correntes para tonificar a musculatura da face. Então, se você, por exemplo, quer aí prevenir, tá, gente? Principalmente prevenir um botox, vai utilizando a argila roxa, tanto para o corpo quanto para o rosto, tá? Ó, fizeram uma pergunta aqui que já é a segunda vez. A argila, você indica para esfoliação corporal e pré-depilação e pós-depilação? Pós e pré-depilação, como que é? No dia da depilação, não, No tá? dia, não. No dia, não. Por quê? Porque por mais cuidado que eu tenha, né, ao passar uma argila, a argila tem uma propriedade esfoliante. Eu não consigo tirar uma argila da pele sem esfoliar, tá? Eu vou ter que passar a mão para poder retirar, e nisso aí já acontece a esfoliação. Isso aqui é grânulo, gente, tá? É fininho, mas é um grânulo, tá bom? Então, o que que acontece? A epilação com cera, que eu creio que é o que as meninas estão falando, né? Deve ser a com cera. A epilação com cera em si, ela já causa uma esfoliação, tá? Quando eu coloco ali aquela cera na pele, né? E puxo, quando eu puxo, vem pelo, vem parte da camada córnea junto, né, da pele, vem sangue às vezes, né? Então, eu fico ali com essa minha pele bem exposta, né? Ela fica ali, ela perde uma camada de proteção. E quando eu coloco argila, por que que eu vou fazer uma segunda esfoliação numa pele que já foi esfoliada, né? Então, eu não aconselho, por exemplo, colocar a argila no dia. Ó, Jeff entrou aqui. Oi, Beijo, lindo. Jeff. Oi, Saudade. amigo. Tudo bom? Temos que É um marcar querido, Jeff. outro. Né? Um doce, Jeff.
Ele é. Então, assim, no dia da depilação, eu não aconselho, tá? Você pode talvez substituir isso aí pela dolomita, tá? Porque Porque perguntaram ali da dolomita. a dolomita ela não é uma argila, tá? Mas ela é um mineral muito parecido, assim, ela lembra argila, mas não é uma argila, tá bom? Porque a dolomita ela é diferente. A dolomita ela consegue entrar na pele, ela entra na epiderme. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma máscara. Tem gente que, por exemplo, utiliza a dolomita antes, né? E não é para esfoliar, tá, gente? Muita gente utiliza, por exemplo, na substituição do talco. A dolomita ela é legal, ela é muito legal, porque ela substitui, ela é calmante, né? A dolomita também tem magnésio, né, na sua composição, ela tem principalmente cálcio e magnésio na composição. Então, o magnésio ele é cicatrizante. O magnésio melhora o ATP celular, então ele vai melhorar a regeneração. Agora, o que eu aconselho vocês fazerem? Se forem aplicar no antes, utiliza no lugar do talco. Ajuda, né, a acalmar a pele, etc. E no pós-depilação, né, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma máscara muito fininha e passar na pele como um creme e deixar, tá? Não vai retirar para você não causar esfoliação. Porque aquela fina camada, ela vai fazer a penetração na epiderme e vai ajudar a restaurar a epiderme. Se vocês quiserem, pode pegar a dolomita, por exemplo, deixa eu pegar aqui, aproveitar, e utilizar um óleozinho aqui, ó. Pode botar melaleuca, tá? E pode colocar também a lavanda, que inclusive é isso aqui previne foliculite. Que um dos problemas que o pessoal tem com a depilação é o surgimento de foliculite depois. E já é comprovado que, tanto o óleo de melaleuca e o óleo de lavanda, eles são eficazes contra a bactéria que causa foliculite, que é Staphylococcus aureus. Um momento que ela aproveita para entrar na pele é esse momento aí. Na hora que a pessoa puxa a cera, né? Como a cera é quente, os ósseos ali, eles ficam dilatados. E geralmente é nesse momento que às vezes ocorre a contaminação. Então, quando você já entra ali com uma dolomita, que é um cicatrizante, né, etc., ele já vai fazer, tá bom, gente? Inclusive ajudar os óleos essenciais a penetrar na pele. O Jeff fez uma pergunta aí. Qual é a chance de ter obstrução do folículo com a dolomita? Diminui? Então, não tem essa chance, Jeff, porque a dolomita, ela consegue entrar na pele. E ela tem, assim, a granulação dela é muito... Ela ainda consegue ser bem mais fina que as argilas, tá? Então, praticamente ela se derrete e entra na pele. Então, ela é muito legal. Nossa, o pessoal isso é um utiliza... coringa que você deu, é um coringa muito grande para quem faz depilação, né? Pode ser usado depilação, pode ser usado pós-limpeza de pele, tá? É uma máscara que pode ser utilizada. Se quiser, pode misturar com argila branca, que é uma argila legal, para utilizar pós-limpeza de pele, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de misturar as duas, porque eu quero que a dolomita entre, mas eu também quero a ação da argila branca ali, que ela é calmante, ela é cicatrizante, tá? Então, elas conseguem fazer uma sinergia legal no pós-extração. Agora, se for só epilação, né, que os ossos, inclusive, vão estar mais dilatados, a não ser que a pessoa faça, por exemplo, uma alta frequência antes também, né? Existem depiladoras que já estão trabalhando com alta frequência, então pode utilizar, tá? Dolomita é maravilhosa, eu gosto. O pessoal me perguntava muito sobre ela ultimamente. E tem na Dermari, gente, o pessoal tá perguntando aí. Também. Ela é bem fininha, ela parece um talco. Perguntaram alguma coisa disso daqui. Se pode usar, agora eu não consigo achar. Se pode usar aqui. Ah, não achei. Se alguma coisa do talco e aqui. Dolomita deixa a pele maravilhosa na depilação. Uso como talco. Aqui. Pode ser usado. É maravilhoso. Tá. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui pra te perguntar. Faz espirro. Fizeram uma pergunta aqui, ó. Fizeram uma pergunta aqui, Kika, o que eu acho da mistura do chá verde com argila verde. Engraçado que essa é uma das receitas do meu e-book. Pode misturar com chás, gente.
Os chás, eles, por serem fervidos, né, geralmente eles estão ali, livres de contaminação. Então, você pode misturar com alguns chás, você sempre vai saber a propriedade da planta, né? No caso do chá verde, ele é um lipolítico, ele é aceleradora do metabolismo. Então, pode colocar junto com a argila verde para o detox, que funciona legal, tá? Tá. Ó, a Agora, dolomita, deixa eu mostrar aí, como ele parece a um granulação caldo dela é mesmo. diferente da Ó, não argila. sei se dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela é É, bem fininha mesmo. A Dermari também tem, viu, gente? Ó. quando você mistura com água, ela penetra na pele. Ela é quase, gente, ela é como se ela tem um mecanismo de ação muito parecido com as lipossomas. Que as lipossomas também conseguem penetrar na pele. Inclusive, tem argilas prontas, né, de outras empresas, por exemplo, que já tem, eles fazem essas misturas da argila branca com a dolomita, e foi daí que eu comecei a pesquisar sobre a dolomita. Por quê? Porque eu percebi que era uma argila que era absorvida pela pele, e eu nunca até então tinha visto isso. E aí eu fui pesquisar e eu vi que essa propriedade de absorção da argila pela pele se devia à dolomita, né? Muito. Igualzinho lipossoma, gente. Aí, ó, que legal. Você sabe que a gente, Ju, tem a dolomita não, a argila verde com chá verde Sim, misturado. verdade. A gente já tem ela já só fazer a misturinha. Uhum. Aí, ó, o pessoal, uma coisa que o pessoal me lembrou aqui, coisa dos primórdios, ó. Que Ah, na medicina tradicional chinesa usam muito pó de pérola, se eu já utilizei. Já, gente. E de formas que eu nem me orgulho. Ai, porque, bem antigamente, como eu falei, eu sou velha nesse negócio de profissão. Logo quando surgiu, por exemplo, a técnica de microagulhamento, eu não aprendi microagulhamento na estética, eu aprendi microagulhamento na acupuntura estética, que eu fiz acupuntura estética também. E, tipo assim, logo quando a técnica surgiu, há 11 anos, 10, 11 anos atrás, então existiam muitas informações que não eram as corretas, mas a gente aprendia, né? E aí, na época, o professor fazia o microagulhamento e passava pó de pérola, gente, depois do microagulhamento. Eu aprendi a usar pó de pérola desse jeito. E aí, depois... E na época eu ainda não trabalhava e não era esteticista ainda, né? Depois que eu fui atrás de um curso técnico para entender essas coisas, eu percebi que o pó de pérola não era apropriado, né? Mas hoje em dia o pessoal utiliza muito pó de pérola, mistura com argila, mistura com dolomita. É fantástico. Só que o custo dele é bem superior. Um pouquinho assim, você paga mais caro. Agora eu acho a dolomita, por exemplo, e as argilas muito mais ricas hoje em dia para trabalhar. Mas pó de pérola é bom também. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa agora, curiosidade minha, Hum, tá? Eu sei. vi um vídeo seu que tava falando sobre as olheiras, né? Para Sim, usar o óleo essencial de hortelã-pimenta, né? sim. Mas você usa carreador, não? Mesmo que é para olheira, como que é que faz para poder passar? Gente, eu não aconselho usar o óleo de hortelã-pimenta puro nas olheiras, não. Então, Porque, eu fiquei com essa gente, dúvida, eu falei, gente, vai morrer. é uma ardência horrorosa, né? Se vo... Olha, eu digo porque semana passada eu usei na argila, tá? E uma coisa Aham. que geralmente eu faço, é um costume meu, né? Quando eu uso argila, eu não boto a argila aqui por fora. Eu sempre uso a argila por dentro, tá? Eu passo por cima da olheira. Então eu vou fazer minha máscara normal, vou passar no rosto inteiro, só que eu vou trazer a máscara um pouquinho mais perto, tá? Do Aham. do olho. Não vou, claro, deixar cair dentro do olho, mas eu posso passar por cima da olheira, que aí eu vou ter a propriedade agindo também. Como essa nossa pele aqui, gente, tá? Ao redor dos olhos, essa região periocular, ela tem a nossa derme é muito mais fina aqui, e a epiderme também. Então, a penetração que a gente tem de óleo essencial é muito maior. Então, vai ser muito mais intensa e muito mais rápida. E aí, uma dica que eu dou para vocês é sempre que vocês fizerem as máscaras, passem, né? Além dessa marca, que a minha é bem fácil, que eu tenho uma olheira estrutural. Então, dá para ver bem a marca aqui, né? Então, leva um pouquinho além, tá? Porque você já está aqui tratando a área dos olhos do seu cliente.
E passa aqui também um pouquinho abaixo da sobrancelha, ó, até aqui assim, tá? O início da pálpebra móvel. Porque você tanto vai trabalhar, no caso, se o cliente tem olheira, ele já ganha um tratamento ali embutido, né? Ou também, você também vai trabalhar principalmente a pitose que acontece nessa área, que é uma área que geralmente tende a ter muita ruga, né? As primeiras rugas da maioria das pessoas geralmente estão aqui na área dos olhos, justamente com a área muito pouco trabalhada. Então, vale a pena fazer a máscara e colocar aí ao redor dos olhos, tranquilo. Pode Mas aí, utilizar no caso das olheiras de modo específico, né? Uma argila que eu acho muito legal para trabalhar a olheira é a argila vermelha, tá? Com o óleo de hortelã-pimenta. a argila vermelha, É, uma gotinha, menos que uma é. gotinha. Mas, gente, vocês vão passar no rosto todo, tá? Não é só, e é uma gotinha só diluído naquele monte de argila. E vocês vão passar aqui, ó, tá bom? Aqui assim, ó, ao redor, tá? Não bota mais de uma gota. A argila vermelha é boa porque ela é rica em óxido de ferro, tá? E o óxido de ferro, ele melhora a circulação sanguínea, ele aumenta a oxigenação sanguínea, né? Ele se liga, a gente depende do óxido de ferro, por exemplo, para as hemácias fazerem o nosso transporte de oxigênio. Se não tiver óxido de ferro, esse transporte ele não acontece de forma efetiva. Então, a gente vai utilizar a argila vermelha, né? Pode colocar no rosto todo e aí você leva um pouquinho mais próximo aqui, ó. Passa um pouquinho da linha da olheira, tá? Não precisa chegar aqui bem aqui do lado do olho, mas passa um pouquinho da linha da orelha, que aí a pele vai absorver e vai ser fantástico. A pessoa está perguntando o que eu acho da argila rosa também. Ah, rosa. Também é uma argila boa, tá, gente? Ela também tem óxido de ferro, numa proporção menor que a vermelha. Porque, na verdade, a argila rosa, ela é uma espécie, assim, de mistura da argila vermelha com a argila branca, né? Então, ela tem aí alguns minerais que a gente tem na argila vermelha, né? Ela tem óxido de ferro, ela tem óxido de cobre, né? Que também é legal para essa circulação. Mas ela tem também o cálcio, o zinco e o potássio, tá? Então ela é legal, ela é uma argila muito hidratante, né, para peles que estão aí cansadas, sem viço, que precisa de cicatrização, são suavizantes. Ela fortalece, né, as fibras de colágeno. Então eu gosto bastante, principalmente para peles sensíveis, peles maduras, peles estão precisando de uma vitalidade. Então ela é uma argila que vai trazer vitalidade de novo para essa pele, tá? Ô Ju, ó, perguntaram aqui se pode usar na filha que tem 12 anos, porque tá com acne, a verde, e também lá atrás perguntaram se pode usar argila e argila ou a dolomita, eu não lembro, eu tenho que procurar. Mas já responde aí pra gente, em peles negras. Pode sim. Né? Pele Pode. negra, independente da pele. O legal é que a pele negra é uma pele já favorecida geneticamente, né? É um pessoal. Os fibroblastos dela trabalham mais do que os nossos, né? Pessoas caucasianas de pele branca, então elas já são favorecidas por Deus nesse sentido. Mas pode utilizar em qualquer fototipo, tá? Do 1 ao 6, sem problema. A argila não tem essa questão de restrição de fototipo. O que a gente tem que observar é o que é que essa pele precisa. Então, para isso a gente tem que fazer avaliação, né? Eu vou olhar minha pele, eu vou ver, por exemplo, se essa pele é uma pele oleosa, se é uma pele mista, se é uma pele seca, é uma pele madura, é uma pele adolescente, no caso acneica, como a moça falou que a filha dela de 12 anos está com a pele acneica já, né? Surgindo algumas acnes. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma argila verde, né? Se a pele dela for uma pele oleosa. E tem gente que tem a pele acneica, mas a pele não é oleosa, tá? Então, pode utilizar, por exemplo, uma argila branca, que é uma argila que ela faz também a cicatrização, ela combate a acne, só que ela é uma argila, vamos dizer assim, que ela não é tão estimulante, tá, quanto a argila verde. Ela é uma argila que serve, inclusive, para pele mista. Ela consegue fazer as duas coisas, né? Ela vai hidratar e, ao mesmo tempo, vai tratar a oleosidade. Eu acho a argila branca uma argila muito equilibrada, tanto que eu utilizo ela nos pós-extração de limpeza de pele. Para mim, é uma das melhores que tem nesse sentido. E aí pode usar ela para acne, principalmente crianças mais novas, né? Pessoas que têm rosácea também, o pessoal está perguntando aqui.
Perguntaram para melasma. Qual Hum, argila? Estão perguntando aqui. eu gosto muito da argila branca, tá? Para melasma. E gosto também da mistura da argila branca com a dolomita. Você misturar em partes iguais. É, porque a argila branca, ela já é clareadora, né? Uma propriedade dela. E a dolomita, ela também faz o clareamento por causa do magnésio. O magnésio também é um mineral que é clareador. Então, quando você junta as duas, você tem um efeito mais potente. E no caso, a gente vai ter uma penetração ali interessante, porque ela consegue, né, mandar esses minerais ali para a camada que a gente quer, né, que é a camada basal, onde está ali o nosso melanócito, que está precisando de calma. Hoje, outra coisa. Perguntaram quanto tempo deixa a argila? Aí sempre tem aquela coisa, né? Deixa secar, não deixa secar. O que você, como estudiosa de argila, fala pra gente? Então, uma média, gente, eu digo uma média, né? Uma média assim de uns 15 minutos, a argila, né, se você não deixou ela secar, porque a partir do momento que ela seca, ela pode ver que ela começa a soltar da pele, né, ela craquela. Então ali você já não tem mais a infusão de ativos acontecendo. A gente só tem essa troca de ativos, de oligoelementos, enquanto a argila ela está úmida na pele. Então, o que é que eu aconselho? Ou você coloca a argila, né, e oclui com aquele plástico filme. E claro, né, você, por exemplo, se for no rosto, você vai fazer os furinhos. Tem cliente que não gosta de oclusão. Então, nos meus clientes em facial, eu não faço oclusão. O que é que eu faço? Eu boto a argila, fico do lado do cliente e à medida que eu estou vendo que a argila está secando, eu vou borrifando água termal ou então hidrolato para manter essa argila, né, molhada e continuar ali aquela troca acontecendo, tá? As trocas iônicas de oligoelementos. Agora, no corporal, né, por exemplo, se eu estou fazendo uma máscara corporal, detox, ou mesmo para redução de medidas, né, celulite, enfim, ou para flacidez, é interessante eu colocar argila e fazer a oclusão com filme plástico, tá? Inclusive até para evitar a sujeira, né, que o pessoal não gosta muito, né? Então, outra coisa, você que usa muito argila, eu percebo que tem muita gente que não acaba não querendo usar argila por conta da bagunça. Como que Uhum. você orienta assim o pessoal a alguns macetinhos, né, para Uhum. ela evitar essas bagunças? Você tem algum para passar pra gente? Tenho, tenho. Pena que eu não tô com material aqui, senão eu mostrava em mim mesmo. Mas acho que tem lá nos meus destaques dos meus stories em algum canto. É, por exemplo, no rosto, tá? Para facilitar a retirada, porque, por exemplo, eu não gosto de fazer com que, pelo menos dos procedimentos de facial, eu não gosto de fazer o cliente levantar da maca, né? Então, como é que eu faço? Eu coloco gaze, tá? As meninas já sabem. Algumas já são minhas seguidoras, já sabem. Então, eu abro as 3 gases, em média, 4. Então, eu coloco uma gaze aqui, ó, tá? A minha cliente vai estar deitada, eu vou colocar uma gaze aqui. Vou colocar outra, tá bom? Subindo e vou colocar uma outra também subindo. Então, forma uma espécie de triângulo, tá? Mas o importante, gente, não fica preocupada com a forma que você vai colocar a gaze. É só de você cobrir todo o rosto com a gaze e a partir daí você coloca a argila. Como a gaze ela é vazada, ela vai permitir que a argila entre em contato com a pele e na hora da retirada basta você puxar pelas bordas. Aí sai, né? A argila sai em grande parte e aí você não tem toda aquela meleca, aquela agonia. E aí o resto a gente retira, faço a retirada ou com bandaletes, né? Que eu faço com ou com gaze ou algodão, ou então com aquela, tem umas toalhinhas, né, descartáveis de manicure, que são a glória para isso, né? Eu gosto muito de usar as toalhinhas. Então eu vou lá, molho a toalhinha, passo no rosto, né? Aí vou, molho a toalhinha de novo, enxago, eu já deixo lá uma cubeta com água, já para fazer essa retirada. Então, para mim, é super tranquilo. Não tem muita complicação, não. E no corpo, né? No corpo, às vezes, não tem jeito. Você vai precisar fazer sua cliente levantar. Então, quando vou tirar do corpo, se você manteve ela ali ocluída, ela vai continuar molhada. No corpo, você pega a mesma espátula que você utilizou para colocar, você pode utilizar também para fazer a retirada da pele.
Então, vai retirando com a espátula, colocando ali a parte, tá? Numa cubeta. E depois, você vem com a toalhinha também, tá? Descartável. Eu gosto de usar descartável, porque facilita a vida da gente. E também não mancha, por exemplo, se você tiver, tem as suas toalhas bonitas do seu espaço, etc. Você não mancha a toalha. E aí, aquela toalhinha descartável para retirar. Então, eu faço isso. E meus clientes não têm problema nenhum, eles adoram. E falam assim, ah, gente, como eu tô magra com esse negócio. Ô Ju, e para gordura localizada, celulite, qual que é a argila que você vê mais resultados? Então, para celulite, né, principalmente, que a celulite, ela, eu digo assim que a celulite é o conjunto de tudo que não presta no ser humano, né? A gente tem flacidez associada, a gente tem edema, tem ali a gordura localizada também, então desculpa, mas é um inferno, né, para a gente tratar. Uma das melhores argilas que eu tenho visto resultado é a argila vermelha e a argila preta, tá? São argilas, no caso, e também a verde para fazer o detox, tá? Porque eu sempre gosto de fazer uma sessão de detox antes, né, de qualquer tratamento corporal que eu vou fazer, seja de flacidez, de gordura localizada, celulite, não importa. Eu faço uma desintoxicação completa no corpo do meu cliente. Eu uso argila verde para fazer esse detox. E nos tratamentos posteriores, aí eu vou adequando. Então eu geralmente utilizo a argila preta, que ela também tem efeito tensor, ela também é desintoxicante e ela vai ajudar a gente ali a retirar, tá? Tudo que é toxina. Então eu gosto muito. E a argila vermelha eu gosto principalmente de fazer os processos lipolíticos com ela. Eu percebo por causa do óxido de ferro, né, que ela aumenta as trocas metabólicas, aumenta a oxigenação. Então, o oxigênio, por exemplo, é super importante na lipólise. Então, se eu, por exemplo, associo com um óleo essencial de laranja amarga, alecrim, né? Alecrim é um óleo fantástico, gente, para vocês trabalharem lipólise, edema, tá bom? Então, é muito legal para você misturar isso aí e colocar na argila de vocês, para esse tipo de processo de gordura localizada. Eu Ô gosto muito. Ju, como a gente demorou aí para começar, né? Aí apareceu já aqui para mim que a gente tem 1 minuto. E aí vai Oh, acabar. Aí vão cortar a gente. tá Mas assim, certo. a gente podia marcar uma próxima live, porque tem muitas Pronto, perguntas, todo mundo querendo saber muita coisa, sabe? pronto, vamos marcar. Vamos. Então tá, Vamos. aí depois então eu entro em contato com você pra gente ver um outro dia pra falar de novo. Pode ser? Show de bola. Pode. A gente volta. Grande beijo, gente. Obrigada, viu? Beijo, Pela Ju, paciência, obrigada, inclusive. adorei. Olha, tem tanta coisa ainda pra perguntar, todo mundo É o perguntando, mundo mandando um monte de pergunta, mas assim, foi maravilhoso, adorei. também. Obrigada, viu, Kika? Eu Vamos que voltar de agradeço. novo, gente. Um outro Tá, dia, tá a bom? gente volta então. Ju, ó, gente, a live vai ficar salva, viu? Aí vocês aproveitam e anotam toda a receitinha que ela passar. É. E se Kika deixar, eu posto no YouTube. Ah, tá. Depois você me fala como que faz, tá? Pronto, tá joia. Tá Beijo, show. obrigada, gente.